Você consegue imaginar o que aconteceria se uma simples garota, dentro de um carro qualquer, fizesse um gesto tão discreto que quase ninguém perceberia, exceto 9 cães farejadores treinados? Pois é. O que esses animais viram mudou tudo. Mas antes de eu te contar essa história impressionante, me diz uma coisa. De que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Quero muito saber até onde essa história está chegando. E se você gosta de relatos emocionantes e cheios de mistério como esse, aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora sim, vamos lá. Era uma manhã fria de novembro na Interstate 40, perto da fronteira entre Tennessee e Carolina do Norte. A neblina ainda pairava sobre a rodovia quando a unidade K9 da patrulha rodoviária montou seu ponto de verificação de rotina. Não era um bloqueio completo, apenas uma operação padrão de fiscalização que acontecia regularmente naquele trecho conhecido por tráfico de drogas. O sargento Mike Davidson, veterano de 15 anos na força, coordenava a operação com sua equipe de 9 duplas caninas, cada oficial com seu parceiro de 4 patas treinado para diferentes especializações. Os cães eram os melhores da região. Havia Thor, um pastor alemão especializado em detecção de narcóticos. Luna, uma labrador preta expert em encontrar pessoas desaparecidas. Duke, um Blood Hound com nariz incomparável para rastreamento. Bella, uma Springer Spaniel treinada para explosivos. Max, outro pastor alemão focado em apreensão de suspeitos. Sasha, uma Malinois belga com habilidades excepcionais em detecção de medo e estresse humano. Rocky, um Rottweiler especializado em proteção. Ace, um pastor holandês treinado em busca e resgate. E Zeus, o mais velho, um pastor alemão aposentado de operações especiais que agora servia em funções mais leves mas cujo instinto permanecia afiado como navalha. A operação transcorria normalmente. Alguns veículos eram parados para verificação aleatória de documentos, outros seguiam sem interrupção. A equipe já havia feito 2 pequenas apreensões de maconha, quantidade suficiente para multa mas nada significativo. Era o tipo de dia que os oficiais chamavam de tranquilo, nem muito movimento, nem muita ação. O sol começava a dissipar a neblina, e Davidson pensava que talvez pudessem encerrar mais cedo quando percebeu algo incomum. Todos os 9 cães haviam parado o que estavam fazendo simultaneamente, suas atenções fixadas na mesma direção. Um Honda Accord azul escuro, modelo 2015, placa do Alabama, aproximava-se do ponto de verificação na velocidade adequada. Não havia nada visivelmente suspeito no veículo. Não estava sendo conduzido erraticamente, não tinha danos aparentes, não faltavam placas ou luzes. Era exatamente o tipo de carro que normalmente passaria direto pela verificação sem um segundo olhar. Mas os cães sabiam algo que os humanos ainda não sabiam. Suas linguagens corporais mudaram quase em uníssono. Orelhas eretas, corpos tensos, narinas trabalhando furiosamente. Thor começou a choramingar. Luna deu um latido curto e agudo. Duke puxou sua guia com força incomum. Davidson, confiando em seus anos de experiência e no instinto coletivo de seus animais, sinalizou para seus oficiais. Parem aquele Accord azul, ordenou através do rádio, sua voz calma mas autoritária. Algo não está certo. Os oficiais posicionaram-se rapidamente, e o veículo foi direcionado para a área de inspeção secundária. Dentro do carro, através do vidro levemente escurecido, Davidson pôde ver 3 ocupantes. Um homem dirigindo, uma mulher no banco do passageiro, e algo no banco traseiro que ele não conseguia distinguir claramente. O homem ao volante parecia nervoso, seus olhos se movendo rapidamente entre os espelhos. A mulher olhava rigidamente para a frente, sem expressão. E no banco de trás, parcialmente obscurecida, havia uma figura menor. Enquanto o Accord parava completamente, Davidson notou algo extraordinário. Os 9 cães, cada um com seu oficial, haviam se posicionado espontaneamente ao redor do veículo em um semicírculo perfeito. Não era uma formação que tivessem praticado, era puro instinto sincronizado. E todos eles estavam focados não no motorista, não na passageira da frente, mas especificamente no banco traseiro. Sasha,
A Malinois, treinada para detectar estresse humano, estava praticamente vibrando de tensão. Seus olhos não piscavam, fixos na janela traseira do carro. Foi então que Davidson viu algo que faria seu sangue gelar. Uma mão pequena, pálida, pressionada brevemente contra o vidro traseiro, e então rapidamente puxada de volta. Não um aceno alegre de uma criança em viagem, mas um gesto deliberado, controlado, desesperado. O tipo de movimento que alguém faz quando tem apenas um segundo para pedir ajuda sem ser notado. O oficial James Rodrigues foi o primeiro a se aproximar do veículo, com Thor ao seu lado. Rodrigues tinha 8 anos de experiência na unidade K9 e havia desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural de ler situações. Enquanto caminhava em direção à janela do motorista, observou cada detalhe. A forma como os dedos do homem apertavam o volante com força excessiva, o músculo da mandíbula da mulher no banco do passageiro contraído como se estivesse mordendo a língua, e aquele movimento no banco traseiro que parecia deliberadamente restrito. Thor não estava exibindo seu comportamento normal de alerta para drogas. Estava mostrando algo diferente, um tipo de agitação protetora que Rodrigues reconheceu de uma única vez anterior, anos atrás, quando haviam interceptado um caso de tráfico humano. Bom dia, senhor, Rodrigues disse quando o motorista baixou a janela. O homem tinha cerca de 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, uma cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda. Seus olhos eram de um azul frio que não combinava com seu sorriso forçado. Oficial, respondeu ele, sua voz controlada demais, polida demais. Há algum problema? Eu estava indo na velocidade certa. Rodrigues notou o sotaque. Não era sulista como a placa do Alabama sugeria. Era algo mais ao norte, talvez Ohio ou Pensilvânia. Verificação de rotina. Senhor. Licença, registro e seguro, por favor. Enquanto o homem procurava os documentos em seu porta-luvas, Rodrigues usou a oportunidade para olhar rapidamente o interior do veículo. A mulher no banco do passageiro usava óculos escuros apesar da manhã nublada. Suas mãos estavam no colo, imóveis demais para ser natural. E no banco traseiro, Rodrigues finalmente conseguiu ver com clareza. Uma garota, talvez 13 ou 14 anos, usando um moletom cinza muito grande para seu corpo magro. Seu rosto estava parcialmente escondido por cabelos castanhos desgrenhados, mas quando seus olhos encontraram os de Rodrigues por uma fração de segundo, ele viu algo que o atingiu como um soco no estômago. Terror puro, silenciado mas gritante. Essa é sua família, senhor? Rodrigues perguntou casualmente enquanto examinava a carteira de motorista. O nome lia Robert Mitchell, endereço em Birmingham, Alabama. O homem assentiu rapidamente. Sim, minha esposa e filha. Estamos voltando de férias, visitando parentes em Memphis. Sua história soava ensaiada, as palavras saindo rápido demais. Rodrigues olhou para a mulher. Bom dia, senhora. Férias agradáveis. A mulher virou-se lentamente, e mesmo através dos óculos escuros, Rodrigues percebeu hesitação, talvez medo. Sim, ela respondeu, sua voz mal audível. Muito agradáveis. Atrás de Rodrigues, Thor começou a comportar-se de forma cada vez mais agitada. O cão deu 2 passos em direção à porta traseira do carro, seu focinho apontando diretamente para onde a garota estava sentada. Rodrigues conhecia Thor bem o suficiente para saber que isso não era comportamento de detecção de drogas. Era algo mais. Ao mesmo tempo, através de seu rádio de ouvido, ouviu a voz de Davidson. Rodrigues, todos os cães estão sinalizando. Repito, todos os 9 estão sinalizando. Proceda com cautela máxima, mas não deixe esse veículo sair. A informação confirmou o que os instintos de Rodrigues já gritavam. Em uma operação típica, talvez 1 ou 2 cães sinalizassem algo. Mas 9 cães, com treinamentos diferentes, todos sinalizando o mesmo veículo. Isso era sem precedentes. Sr. Mitchell, Rodrigues disse, mantendo seu tom profissional mas permitindo que um leve toque de autoridade entrasse em sua voz, vou precisar que todos saiam do veículo, por favor. Temos indicação de que precisamos fazer uma inspeção mais completa. O homem ficou visivelmente tenso. Isso é realmente necessário?
Estamos com pressa. Minha filha não está se sentindo bem, e eu gostaria de levá-la para casa o mais rápido possível. Foi a primeira menção direta à garota, e Rodrigues notou algo crucial. O homem não olhou para trás ao mencionar a filha. Pais de verdade, mesmo em situações estressantes, instintivamente olham para seus filhos ao falar sobre eles. Este homem manteve seus olhos fixos em Rodrigues, calculando, avaliando. Entendo sua preocupação, senhor, mas vou ter que insistir, Rodrigues respondeu. É procedimento padrão quando nossos cães sinalizam. Enquanto falava, outros 3 oficiais se posicionaram ao redor do veículo, suas mãos descansando casualmente mas estrategicamente perto de seus coldres. A oficial Sarah Shen, com Luna, aproximou-se do lado do passageiro. O oficial Marcus Williams, com Duke, cobriu a traseira. A tensão no ar era palpável, aquele momento de suspensão antes que uma situação se revelasse como rotineira ou perigosa. E no banco traseiro, visível apenas para aqueles que olhavam com atenção, a garota de moletom cinza fez outro movimento minúsculo com sua mão, desta vez em forma de letra. Um gesto de linguagem de sinais que Rodrigues reconheceu imediatamente. A letra H em ASL. Help. Ajuda. Rodrigues sentiu seu coração acelerar, mas manteve sua expressão neutra. Ele havia passado por treinamento de reconhecimento de sinais de tráfico humano, era mandatório para todos os oficiais da patrulha rodoviária. Mas ver algo na teoria e confrontá-lo na realidade eram experiências drasticamente diferentes. Ele pressionou discretamente o botão do seu rádio 2 vezes, um sinal pré-estabelecido para a equipe que significava possível situação de vítima, máxima cautela. Imediatamente, Davidson começou a coordenar reforços através de canais criptografados. Sr. Mitchell, Rodrigues disse, mudando ligeiramente sua abordagem, vou tornar isso mais fácil para todos. Que tal você e a senhora saírem primeiro? Vamos verificar a documentação enquanto minha colega aqui conversa com sua filha sobre como ela está se sentindo. Sendo uma menor não se sentindo bem, queremos garantir que ela não precisa de assistência médica. Era uma jogada calculada. Separar os ocupantes permitiria que avaliassem melhor a situação e daria à garota uma oportunidade de comunicação sem os olhos do suposto pai sobre ela. O homem hesitou, e naquele silêncio carregado, Rodrigues viu o cálculo acontecendo. Mitchell estava pesando suas opções: recusar e parecer mais suspeito, ou cooperar e arriscar que a garota dissesse algo. Finalmente, ele assentiu. Claro, oficial. Tudo o que vocês precisarem. Ele abriu a porta lentamente e saiu, seguido pela mulher do banco do passageiro. Agora que todos estavam de pé, Rodrigues pôde ver melhor. Mitchell era alto, cerca de 1,80 m, construção atlética sob sua jaqueta. A mulher era mais baixa, magra ao ponto de parecer frágil, seus ombros curvados em uma postura de alguém tentando ocupar o mínimo espaço possível. Enquanto Rodrigues conduzia Mitchell e a mulher para longe do carro sob o pretexto de verificar documentação, a oficial Shen aproximou-se da porta traseira. Luna, sua labrador, estava ao lado dela, e o comportamento do cão era notavelmente diferente de sua agitação inicial. Agora ela estava calma mas hipervigilante, como se entendesse que precisava ser gentil. Shen abriu a porta traseira devagar. Oi, querida, disse ela com voz suave, o tipo de tom que usaria com uma criança assustada. Meu nome é Sarah. Sou policial, e estou aqui para ajudar. Pode sair do carro para mim? A garota levantou a cabeça lentamente. Agora que Shen podia vê-la sem obstáculos, o que viu fez seu estômago revirar. A garota era mais jovem do que parecerá inicialmente, talvez 12 ou 13 anos. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas sob olhos azuis que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. O moletom cinza que usava estava sujo e tinha manchas que poderiam ser comida ou algo pior. Seus pulsos, visíveis quando ela se moveu, tinham marcas circulares, não recentes, mas cicatrizes que sugeriam contenção prolongada. E quando seus olhos encontraram os de Shen, havia neles uma mistura complexa de medo, esperança e algo que parecia uma pergunta desesperada. Vocês são reais? Vocês vão realmente me ajudar?
A garota saiu do carro lentamente, movendo-se com o cuidado de alguém acostumado à dor ou punição. Quando ficou de pé, Shen notou que ela estava descalça, em novembro, quando a temperatura estava em torno de 10 graus. Onde estão seus sapatos, querida? Shen perguntou gentilmente. A garota olhou rapidamente para onde Mitchell estava sendo questionado por Rodrigues, depois de volta para Shen. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Shen percebeu que a garota estava tendo dificuldade em falar. Talvez por medo, talvez por trauma, talvez porque fora ensinada a permanecer em silêncio. Luna, percebendo o desconforto da garota, aproximou-se devagar e pressionou suavemente seu focinho contra a perna da menina. Era um gesto que Luna fazia naturalmente com pessoas em estresse, uma forma de oferecer conforto. A garota olhou para o cão, e pela primeira vez, algo mudou em sua expressão. Lentamente, como se testando se era permitido, ela estendeu a mão e tocou a cabeça de Luna. O cão permaneceu perfeitamente imóvel, permitindo o toque. E então, tão baixo que Shen quase perdeu, a garota sussurrou sua primeira palavra: cachorro. Sim, este é Luna, Shen disse suavemente. Ela é muito gentil. Ela gosta de ajudar pessoas. E você sabe o que é incrível? Ela e seus amigos, Shen gesticulou para os outros cães ao redor. Todos eles notaram você. Todos eles sabiam que você precisava de ajuda. Você foi muito corajosa ao acenar da janela. Aquele foi o sinal mais importante que alguém já nos deu. As palavras foram escolhidas cuidadosamente. Shen estava validando a ação da garota, dando-lhe crédito por sua coragem, estabelecendo que ela estava segura agora. A garota olhou para Shen com olhos que começaram a encher de lágrimas. Eu não sabia se alguém veria, ela sussurrou, sua voz quebrando. Eu tentei tantas vezes antes. Em postos de gasolina, em estacionamentos. Mas ele sempre está observando. Ela também. Hoje, quando vi todos os cachorros, pensei que talvez eles pudessem perceber o que pessoas não perceberam. As palavras saíram em um fluxo atropelado agora, como se uma represa tivesse finalmente quebrado. Eu sou Emily Richardson. E eu não sou a filha deles. Eu nem sei quem eles são. Eles me levaram eu não sei quanto tempo. Meses? Mais? Eu perdi a noção. Shen sentiu raiva queimar em seu peito, mas manteve sua voz calma e reconfortante. Emily, você é muito corajosa. E você está segura agora. Ninguém vai machucá-la. Eu prometo. Ela pressionou discretamente seu rádio. Davidson, temos confirmação. Vítima de sequestro confirmado, nome Emily Richardson. Suspeitos em custódia agora. Através da área de verificação, Shen viu Rodrigues e outros oficiais imediatamente colocando algemas em Mitchell e na mulher, lendo seus direitos. Mitchell começou a gritar protestos, mas foi rapidamente silenciado e colocado em uma viatura. Os outros 8 cães, como se sentissem que a missão estava completa, relaxaram suas posturas. Thor deitou-se contentamente. Max abanou sua cauda. Sasha, a Malinois que detectara primeiro o estresse de Emily, aproximou-se e sentou-se do outro lado da garota, criando uma barreira protetora. Emily, cercada por cães que haviam se tornado seus salvadores improváveis, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Obrigada, ela sussurrou, não para Shen, mas para Luna, cujo pelo ela ainda acariciava. Obrigada por me ver quando ninguém mais viu. Uma ambulância foi chamada para examinar Emily, e a oficial Shen permaneceu ao seu lado durante todo o processo. Davidson também se aproximou, trazendo Zeus, o pastor alemão mais velho. Emily, ele disse gentilmente, você não precisa nos contar nada agora se não quiser. Seu bem-estar é a prioridade. Mas quando estiver pronta, tudo o que você puder nos dizer vai ajudar a garantir que essas pessoas nunca façam isso com outra pessoa. Emily olhou para Davidson, depois para Zeus, que sentou calmamente perto dela, sua presença sólida e reconfortante. Eu quero contar, Emily disse, sua voz mais forte agora, embora ainda tremendo. Eu quero que todos saibam o que eles fizeram.
Os paramédicos haviam colocado um cobertor térmico ao redor de seus ombros e estavam verificando seus sinais vitais, mas ela parecia não notar, focada em finalmente poder falar sua verdade. Isso aconteceu em junho. Eu estava voltando da escola. Minha mãe sempre me buscava, mas naquele dia ela precisou trabalhar até mais tarde, então eu disse que andaria. Era só 10 quarteirões, e eu tinha 13 anos. Achei que estava velha o suficiente. Shane segurou a mão de Emily gentilmente, encorajando-a. Você não fez nada errado, Emily. Nada disso é sua culpa. Emily assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu estava a 3 quarteirões de casa quando uma van parou. A mulher, aquela mulher do carro, ela saiu e perguntou se eu tinha visto um cachorro perdido. Ela tinha uma foto no telefone, um cachorro fofo, e disse que era dela e que tinha fugido. Perguntou se eu podia ajudar a procurar só por alguns minutos. Eu amo cachorros. Eu sempre quis um. Então eu disse sim. A história que Emily contou nas próximas horas, inicialmente para Davidson e Shane, depois para detetives especializados em crimes contra crianças que chegaram de Knoxville, era uma que eles haviam ouvido variações antes, mas que nunca deixava de chocar pela sua crueldade calculada. A mulher, que mais tarde seria identificada como Janette Olis, levou Emily até onde uma van estava estacionada. Quando Emily olhou para dentro para ver o suposto cachorro, Mitchell, cujo nome real era Gary Mitchell, com histórico criminal em 3 estados, agarrou-a por trás, cobrindo sua boca. Eles a drogaram, e quando ela acordou, estava em um porão escuro, amarrada. Eles me moveram várias vezes, Emily explicou, sua voz entorpecida pela repetição do trauma. Diferentes casas, diferentes porões. Às vezes ficávamos em um lugar por semanas, às vezes apenas dias. Eles me cortaram o cabelo curto, mudaram minha aparência. Me fizeram usar roupas grandes que escondiam como eu estava magra. Me disseram que se eu tentasse pedir ajuda, eles matariam minha mãe. Disseram que estavam vigiando ela, que conheciam cada movimento que ela fazia. Eu estava tão assustada que obedeci a tudo. Emily descreveu como Mitchell e Olis raramente deixavam ela sair, mas ocasionalmente precisavam movê-la de um lugar para outro, sempre em veículos, sempre drogada ou ameaçada. Mas hoje de manhã, algo foi diferente. Eu não sei o que. Eles não me drogaram. Estavam com pressa, falando sobre precisar sair do estado rapidamente. Colocaram-me no carro e disseram para eu não fazer nenhum barulho, para não olhar para ninguém. Mas então eu vi o sinal, verificação K9 adiante. E eu pensei nos meus tutoriais de ciências sobre como cachorros podem sentir coisas que humanos não podem. Medo, doença, perigo. Eu pensei, se cães policiais são tão especiais quanto eu li sobre, talvez eles possam sentir meu medo. Talvez eles possam saber que algo está errado mesmo se eu não puder gritar. Então, quando nos aproximamos, eu pressionei minha mão no vidro, apenas por um segundo, e tentei colocar toda a minha energia naquele gesto. E então eu fiz o sinal de ajuda com a mão que aprendi na escola. Emily olhou para os 9 cães, que estavam todos por perto, cada um com seu oficial. E eles perceberam. Todos eles. Foi como se fossem meus guardiões anjos com pelo e caudas. Davidson sentiu um nó em sua garganta. Em 15 anos de serviço, já havia visto muita coisa, mas isso era extraordinário não apenas pela coragem de Emily, mas pela resposta coordenada de seus cães. Emily, você salvou a si mesma hoje. Sua inteligência, sua coragem, sua recusa em desistir, isso é o que fez a diferença. Meus cães são incríveis, mas você lhes deu algo para detectar. Você não desistiu de lutar, mesmo quando estava assustada. Isso é heroísmo verdadeiro. Enquanto Emily era levada ao hospital para exames médicos completos e tratamento, acompanhada por Shane e uma assistente social especializada em trauma infantil, a investigação no ponto de verificação se intensificou rapidamente. O veículo dos suspeitos foi completamente revistado, e o que encontraram pintou um quadro ainda mais sinistro. No porta-malas, sob um painel falso, descobriram documentos de identidade de pelo menos 6 crianças diferentes,
computadores, telefones e uma quantidade substancial de dinheiro em espécie. Mitchell e Olis não eram apenas sequestradores. Eram parte de uma rede muito maior. O FBI foi imediatamente acionado, e agentes da Divisão de Crimes contra Crianças chegaram em menos de 2 horas. A agente especial Karen Foster, veterana de 15 anos especializada em tráfico infantil, assumiu a coordenação da investigação. O que vocês encontraram aqui, disse ela a Davidson e sua equipe, é provavelmente apenas a ponta do iceberg. Gary Mitchell tem mandados em Michigan e Ohio por crimes relacionados a menores. Janette Olis foi presa 3 vezes em Illinois, mas sempre conseguiu evitar condenações por tecnicalidades. Eles são profissionais, parte de uma operação maior. A análise forense dos telefones e computadores revelou conexões com pelo menos 12 outras pessoas em 7 estados diferentes. Havia registros de transações, fotografias, comunicações criptografadas. O pesadelo era mais profundo do que qualquer um inicialmente imaginara. Mas graças a Emily e aos 9 cães que reconheceram seu apelo silencioso, toda a rede agora estava exposta. Nos dias seguintes, coordenando com autoridades estaduais e federais, mais 4 crianças foram resgatadas, e 18 pessoas foram presas em batidas simultâneas em 6 estados. Emily estava no hospital recuperando-se fisicamente e começando o longo processo de cura psicológica quando recebeu visitantes especiais. Davidson e toda sua equipe K9 apareceram no quarto do hospital, com autorização especial para trazer os 9 cães. Achamos que você gostaria de conhecer oficialmente seus salvadores, Davidson disse com um sorriso. Emily, que ainda parecia pequena e frágil na cama do hospital apesar de estar limpa, alimentada e segura, iluminou-se de uma forma que as enfermeiras disseram ser a primeira expressão de alegria genuína que tinham visto nela. Cada oficial apresentou seu cão, explicando suas especialidades e personalidades. Thor, o detector de narcóticos que primeiro chamou a atenção. Luna, a especialista em busca de pessoas que ofereceu conforto imediato. Duke, o rastreador Blodolhond cujo instinto ajudou a localizar um dos esconderijos dos sequestradores. Bella, a especialista em explosivos que, embora essa não fosse sua área, sentiu algo errado. Max, o cão de apreensão que estava pronto para proteger Emily. Sasha, a Malinois que detectou seu estresse específico. Rocky, o protetor. Ace, o cão de busca e resgate. E Zeus, o veterano aposentado cuja experiência foi crucial para validar as reações dos outros. Emily passou horas naquele dia com os cães, acariciando cada um, falando com eles, agradecendo a cada animal individualmente. Vocês sabem o que é engraçado, ela disse em determinado momento. Durante todos aqueles meses, eu sonhava com ter um cachorro. Lembrava de quando pedi à minha mãe para adotar um, mas morávamos em um apartamento que não permitia pets. Eu costumava pensar que se tivesse um cachorro, eu não me sentiria tão sozinha. E então, quando mais precisei, não foi um cachorro que me salvou, foram 9. Ela riu, um som que era parte alegria, parte alívio, parte lágrimas. Acho que o universo estava compensando. Os dias se transformaram em semanas, e a história de Emily começou a se espalhar. A mídia local primeiro, depois nacional, cobriu o resgate, sempre protegendo sua identidade e focando no trabalho extraordinário da unidade K9. Mas não era apenas uma história de resgate bem-sucedido. Era uma história sobre instinto animal, treinamento humano e a combinação poderosa dos dois. Tornou-se um caso estudado em academias de polícia sobre a importância de confiar nos sinais dos cães de serviço, mesmo quando parecem estar sinalizando algo diferente de seu treinamento específico. A mãe de Emily, Catherine Richardson, que havia passado 5 meses em agonia indescritível procurando por sua filha, finalmente foi reunida com ela. A cena de seu reencontro no hospital deixou não um olho seco entre a equipe médica. Catherine abraçou sua filha como se nunca fosse soltá-la, sussurrando desculpas e declarações de amor. Eu nunca parei de procurar, ela dizia repetidamente. Nem um dia. Eu sabia que você estava lá fora. Eu sabia. E Emily, segura nos braços de sua mãe pela primeira vez em meses,
Finalmente permitiu-se quebrar completamente, soltando todo o trauma, medo e dor que havia mantido dentro para sobreviver. Mas havia algo que Emily insistia em fazer antes de deixar o hospital. Ela queria ver os 9 cães novamente, mas desta vez com sua mãe presente. Mãe, disse ela, segurando a mão de Catherine, quero que você conheça meus heróis. Cada um deles. E assim, em uma tarde ensolarada de novembro, no jardim do hospital onde Emily estava recebendo alta, aconteceu um encontro extraordinário. Os 9 oficiais e seus 9 parceiros caninos formaram uma linha informal, e Emily, com sua mãe ao lado, caminhou de um para outro, contando a cada cão o que eles significavam para ela, como eles lhe devolveram sua vida e sua esperança. O retorno de Emily para casa foi cuidadosamente coordenado por uma equipe de psicólogos especializados em trauma. Seu apartamento, o mesmo de onde ela fora levada, agora parecia um lugar estrangeiro, cheio de memórias de antes mas também de medo sobre aquele último dia. Catherine havia considerado mudar-se, mas os terapeutas aconselharam que poderia ser melhor ajudar Emily a reclamar seu espaço anterior, a não deixar que os sequestradores tomassem sua casa também. Então elas voltaram, mas não sozinhas. Davidson havia organizado uma escolta especial. Todos os 9 cães e seus oficiais formaram um corredor de honra quando Emily e Catherine chegaram ao prédio. Vizinhos que haviam pendurado fitas amarelas e cartazes durante os meses de sua desaparição agora aplaudiram, choraram e ofereceram apoio. Mas o que mais significou para Emily foram os cães. Esses guerreiros de 4 patas que parecia entenderem exatamente o que ela precisava. Eles não pulavam ou faziam barulho. Simplesmente estavam presentes, sólidos, reconfortantes, lembrando-a de que estava segura, de que heróis vinham em todas as formas, incluindo aquelas com patas e caudas. Nós decidimos algo como equipe, disse Davidson a Emily e Catherine quando eles estavam no apartamento, preparados para partir. Luna, a labrador que ficou com você naquele primeiro dia, vai se aposentar do serviço ativo em 2 meses. Ela está ficando mais velha, e embora ainda seja excelente no que faz, merece descansar. A oficial Shen e eu conversamos, e se vocês estiverem interessadas. Ele pausou, olhando para Emily com um sorriso caloroso. Luna gostaria de morar com vocês. Se vocês quiserem ela, é claro. Emily ficou paralisada, seus olhos se arregalando. Você está falando sério? Sua voz mal conseguia conter a emoção. Catherine também parecia chocada, mas quando viu a expressão no rosto de sua filha, a primeira verdadeira expressão de esperança e alegria que vira desde o resgate, seus olhos se encheram de lágrimas. Nós não podemos pagar por um cão treinado profissionalmente, Catherine começou, preocupada com a realidade financeira. Não há custo, Shen interrompeu gentilmente. Luna já serviu sua função. Ela não está sendo vendida. Está sendo aposentada para uma família que sabemos que vai amá-la. E honestamente, acho que Luna escolheu vocês naquele dia. Ela não reage a todos assim. Há uma conexão. Emily caiu de joelhos e abraçou Luna, que havia permanecido sentada pacientemente durante toda a conversa. O cão lambeu o rosto da garota, sua cauda abanando com aquela alegria simples e pura que apenas cães conseguem expressar. Sim, Emily sussurrou contra o pelo de Luna. Por favor, sim. Eu quero que ela mora conosco. Catherine ajoelhou-se ao lado da filha e do cão, colocando uma mão em cada um. Então está decidido, disse ela, sua voz quebrada pela emoção. Luna, bem-vinda à família. Nas semanas seguintes, Luna se mudou oficialmente para o apartamento dos Richardson. A transição foi suave de uma forma que surpreendeu até mesmo Shen. Luna parecia entender intuitivamente o que Emily precisava em diferentes momentos. Quando Emily tinha pesadelos, que eram frequentes no início, Luna estava lá, pressionando seu corpo quente contra o dela, oferecendo conforto silencioso. Quando Emily estava tendo ataques de pânico, Luna colocava a cabeça no colo dela, seu peso e presença ajudando a ancorá-la no presente. Quando Emily estava pronta para brincar e rir novamente, Luna estava lá também, trazendo brinquedos e incentivando jogos. Mas Luna não era apenas um cão de suporte emocional.
ela era também uma ponte para o mundo exterior. Emily tinha dificuldade em sair, o medo de ser levada novamente era paralisante. Mas Luna precisava de caminhadas, e gradualmente, passo por passo, quarteirão por quarteirão, Emily começou a recuperar sua confiança no mundo externo. É mais fácil quando ela está comigo, Emily explicou à sua terapeuta, doutora Morrison. Luna foi treinada para detectar perigo. Então, quando estou com ela e ela está calma, eu sei que estou realmente segura. Posso confiar no instinto dela quando não consigo confiar no meu próprio. A doutora Morrison ficou fascinada com o papel que Luna desempenhava na recuperação de Emily. Há algo profundo acontecendo aqui, ela explicou a Catherine durante uma sessão familiar. Emily viveu uma experiência onde não podia confiar em seu ambiente, onde sua percepção de segurança foi violada repetidamente. Luna oferece algo que nenhum humano, nem mesmo você como mãe, pode oferecer completamente. Uma leitura instintiva e confiável do ambiente. Cães não mentem, não enganam. Quando Luna está relaxada, Emily sabe, em um nível visceral, que não há ameaça. Isso está permitindo que seu sistema nervoso finalmente comece a se acalmar. O apartamento dos Richardson tornou-se um lugar de visitantes especiais. Uma vez por semana, um dos oficiais da unidade K9 vinha com seu cão para visitar Emily. Às vezes era Thor com Rodrigues, outras vezes Max com Williams, ou Sasha com sua oficial, Tenente Karen Brooks. Essas visitas eram mais do que apenas sociais, eram parte da terapia de Emily. Cada cão trazia uma energia diferente, uma presença diferente, e juntos eles estavam ajudando Emily a reconstruir sua capacidade de confiar, de se conectar, de sentir-se segura no mundo. Durante uma dessas visitas, Emily fez uma pergunta que estava em sua mente desde o resgate. Oficial Davidson, disse ela enquanto Zeus deitava ao lado de Luna no tapete da sala, como todos os cães sabiam? Quero dizer, vocês treinam para coisas específicas. Drogas, explosivos, pessoas desaparecidas. Mas aquele dia, todos eles estavam sinalizando algo diferente. Como isso funcionou? Davidson considerou a pergunta cuidadosamente. Era algo que ele e sua equipe haviam discutido extensamente, tentando entender aquele momento extraordinário de sincronia canina. Honestamente, Emily, Davidson respondeu, nós não temos uma resposta científica completa. Mas aqui está o que eu acho que aconteceu. Os cães foram treinados para detectar sinais específicos, sim. Mas no núcleo de todo esse treinamento está algo mais fundamental. Eles são treinados para detectar o que está errado, o que não se encaixa, o que é uma ameaça ou uma pessoa em perigo. Seu medo, seu desespero, seu pedido de ajuda, isso deve ter sido tão intenso, tão genuíno, que transcendeu os parâmetros específicos do treinamento de cada cão. Eles não estavam detectando drogas ou explosivos. Estavam detectando você. Sua humanidade, seu sofrimento, seu pedido silencioso mas gritante por ajuda. Ele continuou, e há algo mais. Cães de trabalho desenvolvem um instinto sobre sua missão. Eles sabem, de alguma forma, que estão lá para proteger e servir. Quando todos os 9 reagiram simultaneamente, foi como se cada um estivesse confirmando o que os outros estavam sentindo. Uma validação coletiva de que algo estava profundamente errado, de que alguém precisava de ajuda. Foi instinto, treinamento e, ouso dizer, compaixão canina trabalhando juntos em perfeita harmonia. Foi o momento de maior orgulho da minha carreira, não porque nós, humanos, fizemos algo extraordinário, mas porque confiamos em nossos parceiros animais quando eles nos disseram que precisávamos agir. Emily absorveu isso, depois olhou para Luna, que estava deitada pacificamente, uma pata estendida tocando levemente o pé de Emily. Eles são heróis de verdade, disse ela suavemente. Não apenas porque foram treinados, mas porque escolheram se importar. Luna escolheu me confortar quando não tinha que fazer isso. Todos os cães escolheram me ver quando teria sido mais fácil apenas passar por nós. É isso que torna alguém um herói de verdade, não é? Não o que você é treinado para fazer, mas o que você escolhe fazer quando vê alguém precisando. 6 meses após o resgate,
Gary Mitchell e Janette Olis enfrentaram julgamento. Era um caso federal devido à natureza interestadual de seus crimes, e o tribunal estava lotado de promotores, advogados de defesa, membros da mídia e, mais importante, famílias das vítimas. Emily estava lá, não porque era obrigada a testemunhar. Sua idade e trauma davam-lhe proteções especiais, mas porque ela escolheu estar. Eu preciso fazer isso, disse ela à sua mãe e à doutora Morrison. Eles me tiraram minha voz por 5 meses. Eu não vou deixá-los tirá-la novamente. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto quando Emily subiu ao banco de testemunhas. Ela tinha 14 anos agora, ainda magra mas muito mais saudável do que estava no dia do resgate. Seu cabelo havia crescido de volta, preso em um rabo de cavalo simples. E ao seu lado, com permissão especial do juiz, estava Luna, usando um colete que a identificava como cão de suporte emocional. A presença de Luna não era apenas conforto. Era uma declaração poderosa sobre quem havia possibilitado Emily estar ali naquele dia. O promotor, um homem experiente chamado James Harrington, tratou Emily com gentileza mas também com respeito. Ele não a tratou como uma criança quebrada, mas como uma sobrevivente corajosa. Emily, ele começou, você pode nos contar, em suas próprias palavras, sobre o dia 15 de junho do ano passado. Emily respirou fundo, sentiu a presença sólida de Luna ao seu lado, e começou a falar. Sua voz era clara, firme, e seu relato era devastador em seus detalhes. Ela descreveu o engano, o sequestro, os meses de cativeiro, o medo constante, as ameaças contra sua mãe. Mas o momento mais poderoso veio quando Harrington perguntou sobre o dia do resgate. Como você conseguiu pedir ajuda quando seus captores estavam observando? Emily olhou diretamente para o júri. Eu li uma vez que cães policiais podem detectar coisas que humanos não podem. Medo, estresse, doenças. E quando eu vi o sinal sobre a verificação K9, percebi que aqueles cães poderiam ser minha única chance. Então eu fiz 2 movimentos muito pequenos. Pressionei minha mão no vidro por apenas 1 segundo, tentando transmitir todo o meu desespero naquele toque. E depois fiz o sinal de ajuda em linguagem de sinais, algo que aprendi na escola. E funcionou, Emily continuou, sua voz agora carregada de emoção. 9 cães, cada um treinado para coisas diferentes, todos me viram. Todos entenderam que eu precisava de ajuda. Quando aquele policial abriu a porta do carro e eu vi Luna olhando para mim com aqueles olhos gentis, eu soube que finalmente estava segura. Eu soube que tinha sido vista, ouvida, mesmo sem ter conseguido gritar. Aqueles cães me deram minha voz de volta. Não havia um olho seco na sala do tribunal. Até mesmo o juiz, um veterano de 30 anos, precisou pausar o processo brevemente para recuperar sua compostura. Mitchell e Olis foram condenados em todas as acusações: sequestro, tráfico de menores, associação criminosa e múltiplas outras acusações. As sentenças combinadas garantiam que nenhum deles veria liberdade novamente. Mitchell recebeu 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, Olis recebeu 2 sentenças perpétuas. Mas além desses 2, a rede inteira foi desmantelada. 18 pessoas foram condenadas em casos relacionados, 4 crianças foram reunidas com suas famílias, e 2 crianças que nunca foram relatadas como desaparecidas. Tiradas de situações tão desesperadoras que ninguém havia notado sua ausência, foram colocadas em lares seguros e amorosos. Após o julgamento, uma cerimônia especial foi organizada pela Patrulha Rodoviária do Tennessee. Era uma cerimônia de honra para a unidade K9, reconhecendo formalmente o resgate extraordinário. Mas o que deveria ter sido um evento simples transformou-se em algo muito maior. Milhares de pessoas apareceram, famílias com cães, veteranos militares com seus cães de serviço, crianças que ouviram a história de Emily e quiseram agradecer aos heróis caninos. A mídia nacional cobriu o evento, e ele se tornou um momento de celebração não apenas do resgate de Emily, mas do vínculo profundo entre humanos e cães de trabalho. Cada um dos 9 cães recebeu a medalha de honra K9, a mais alta condecoração que um cão de serviço pode receber.
Seus nomes foram inscritos permanentemente na parede de honra da Academia de Treinamento K9 Estadual. Thor, Luna, Duke, Bella, Max, Sasha, Rocky, Ace e Zeus. Mas o momento mais emocionante foi quando Emily subiu ao pódio, Luna ao seu lado, para falar. Essas medalhas são merecidas, ela começou, sua voz amplificada através do sistema de som. Mas eu quero que todos entendam algo. Esses cães não são apenas ferramentas treinadas. Eles são seres com empatia, inteligência e um desejo de proteger que vai além de qualquer treinamento. Luna, Emily continuou, acariciando a cabeça de seu cão. Não tinha que me confortar naquele dia. Ninguém ordenou que ela fizesse isso. Ela escolheu. E todos os outros cães escolheram me ver quando teria sido mais fácil apenas deixar o carro passar. Eles escolheram se importar. E essa escolha salvou minha vida. Salvou a vida de outras crianças também. Crianças que foram resgatadas porque a investigação começou com meu resgate. Ela olhou diretamente para as câmeras. Se há alguma mensagem que eu quero que pessoas ouçam é esta: confiem nos animais em suas vidas. Eles veem coisas que nós perdemos. Eles sentem coisas que nós ignoramos. E às vezes, como no meu caso, eles são os únicos que podem ouvir um pedido de ajuda que é silencioso demais para ouvidos humanos. A história de Emily e dos 9 cães ressoou muito além do Tennessee. Cartas chegavam de todo o país, de crianças, de pais, de sobreviventes de trauma, de oficiais de aplicação da lei. Mas um grupo em particular começou a se organizar. Treinadores de cães de serviço, psicólogos especializados em trauma e defensores de vítimas de tráfico humano. Eles viram na história de Emily não apenas um resgate bem-sucedido, mas um modelo potencial para prevenir e responder a casos similares. Dessa colaboração nasceu o Projeto 9 Patas, uma iniciativa nacional com uma missão dupla. A primeira parte do projeto era educar crianças sobre sinais de segurança e como pedir ajuda em situações perigosas. Emily tornou-se a porta-voz informal do projeto, embora sempre com proteção cuidadosa de sua privacidade e bem-estar. Ela gravou vídeos educacionais, sem mostrar seu rosto completo, ensinando crianças sobre o sinal de mão para a ajuda que ela usou, sobre como reconhecer situações perigosas e sobre a importância de confiar em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado, ela dizia nesses vídeos. E cães, especialmente cães treinados, podem ser seus aliados. Eles veem o que você não pode dizer. A segunda parte do projeto era ainda mais ambiciosa: treinar unidades K9 específicas em todo o país não apenas para suas funções tradicionais, mas também para reconhecer sinais sutis de tráfico humano e crianças em perigo. O sargento Davidson tornou-se um dos principais treinadores, viajando para departamentos de polícia em vários estados, compartilhando as lições aprendidas com o resgate de Emily. Não é apenas sobre ensinar os cães, ele explicaria em seus seminários. É sobre ensinar os oficiais a confiarem quando seus cães estão sinalizando algo fora dos parâmetros normais de seu treinamento. Aquele dia, eu poderia ter ignorado as reações dos meus cães porque eles não estavam exibindo seus comportamentos padrão. Mas eu confiei neles, e isso fez toda a diferença. O projeto também estabeleceu parcerias com organizações de combate ao tráfico humano, criando uma rede de comunicação entre oficiais de aplicação da lei, unidades K9 e especialistas em vítimas de trauma. Eles desenvolveram protocolos sobre como abordar possíveis vítimas em veículos, como interpretar sinais sutis de socorro, e como usar cães não apenas como detectores mas como fontes de conforto imediato para vítimas resgatadas. O que Luna fez por Emily naquele primeiro dia, explicou a oficial Shen durante uma conferência nacional, foi tão importante quanto o resgate real. Ela ofereceu um ponto de conexão seguro quando Emily estava aterrorizada demais para confiar em humanos. Isso precisa ser parte de nosso protocolo. Um ano após o resgate, o Projeto 9 Patas havia treinado mais de 200 unidades K9 em 23 estados. E os resultados eram tangíveis. 7 crianças foram resgatadas em circunstâncias similares às de Emily, onde cães detectaram sinais sutis que humanos teriam perdido. 2 redes de tráfico foram desmanteladas graças a paradas de trânsito onde cães sinalizaram comportamentos anormais.
E em 15 casos, embora não resultassem em resgates dramáticos, cães ajudaram a identificar crianças em situações de risco que levaram a intervenções de serviços sociais antes que algo pior acontecesse. Mas talvez o impacto mais profundo do projeto foi na mudança de percepção sobre cães de serviço. Eles começaram a ser vistos não apenas como ferramentas ou equipamentos, mas como parceiros verdadeiros com intuição e empatia que complementavam as capacidades humanas. Políticas de aposentadoria para cães de trabalho melhoraram em dezenas de departamentos. Programas foram estabelecidos para garantir que cães aposentados encontrassem lares amorosos. E o treinamento passou a incluir não apenas habilidades técnicas, mas também o desenvolvimento da sensibilidade emocional dos cães, reconhecendo que seu valor ia muito além de suas capacidades de detecção física. Emily acompanhava tudo isso com uma mistura de orgulho e humildade. Eu não fiz nada especial, ela disse em uma entrevista para uma publicação de aplicação da lei, sua identidade ainda protegida. Eu só estava tentando sobreviver, tentando encontrar uma maneira de pedir ajuda quando não podia falar. Os verdadeiros heróis são os cães que me viram, e os oficiais que confiaram em seus parceiros animais. Se minha história pode ajudar outras crianças a serem resgatadas, se pode fazer as pessoas valorizarem mais esses animais incríveis, então talvez algo de bom possa vir do pior momento da minha vida. Catherine Richardson, observando sua filha se transformar de vítima em defensora, sentiu uma complexidade de emoções. Orgulho pela coragem de Emily, tristeza pelo que ela havia perdido em termos de inocência, e esperança pelo que ela estava se tornando. Emily cresceu demais rápido, Catherine confidenciou à doutora Morrison. Ela teve que aprender sobre o mal do mundo de uma forma que nenhuma criança deveria. Mas ao mesmo tempo, há uma força nela agora, um propósito. Ela sabe que sua vida tem significado, que sua experiência, por mais terrível que tenha sido, pode fazer diferença. Como mãe, não sei se devo celebrar isso ou lamentá-lo. Ambos, doutora. Morrison respondeu gentilmente. Você pode lamentar o que Emily perdeu e celebrar quem ela está se tornando. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. E lembre-se, Emily não está fazendo isso sozinha. Ela tem você, tem Luna, tem uma rede inteira de apoio. O trauma não a definiu. Sua resposta ao trauma a está definindo. E essa resposta é notável. De fato, conforme os meses passavam, ficava claro que Emily estava não apenas sobrevivendo, mas florescendo. Ela voltou à escola, onde se tornou mentora de outros estudantes lidando com traumas. Ela se juntou ao clube de ciências, focando em estudos sobre comportamento animal e comunicação interespécies. E ela nunca, nem um único dia, deixou de agradecer a Luna, sua companheira constante, sua âncora, sua lembrança diária de que heróis vêm em todas as formas, incluindo aquelas com 4 patas e um coração incondicionalmente leal. 2 anos após aquela manhã nebulosa na Interstate 40, Emily estava em um palco em Washington, D.C., diante de uma audiência que incluía legisladores, defensores de direitos das crianças, oficiais de aplicação da lei de todo o país, e, mais importante para ela, todas as 9 duplas K9 que a salvaram. Ela tinha 15 anos agora, mais alta, mais confiante, mas ainda carregando Luna ao seu lado, não mais como uma necessidade absoluta, mas como uma escolha, uma parceria que transcendia terapia ou suporte e havia se tornado simplesmente amor profundo e mútuo. 2 anos atrás, Emily começou, sua voz clara e firme. Eu estava em um carro naquela rodovia, aterrorizada, desesperada e silenciada pelo medo. Eu não podia gritar. Não podia lutar. Mal podia mover. Mas eu podia fazer uma coisa. Eu podia confiar que alguém, em algum lugar, me veria. E não foram apenas alguém. Foram 9 seres extraordinários que entenderam meu pedido silencioso e se recusaram a ignorá-lo. Ela gesticulou para onde os 9 oficiais e seus cães estavam sentados na primeira fila. Thor, Luna, Duke, Bella, Max, Sasha, Rocky, Ace e Zeus. Vocês não apenas me salvaram. Vocês me devolveram minha voz, minha esperança e minha crença de que o mundo tem mais bondade do que maldade. Emily estava ali para testemunhar em apoio à lei de proteção de crianças através de detecção canina,
legislação proposta que forneceria financiamento federal para expandir o projeto 9 Patas nacionalmente, estabelecer padrões de treinamento para a detecção de tráfico humano em unidades K9 e criar melhores protocolos de aposentadoria para cães de serviço. Esta lei não é apenas sobre dinheiro ou programas, Emily explicou. É sobre reconhecer que nossos aliados na luta contra crimes contra crianças não são apenas humanos. São também esses animais incríveis que podem detectar o que nós perdemos, que podem ouvir o que está em silêncio, que podem ver o sofrimento que está escondido. Ela compartilhou estatísticas que o projeto 9 Patas havia compilado. Desde sua implementação, mais de 50 crianças haviam sido resgatadas direta ou indiretamente devido aos protocolos de treinamento que se originaram do caso dela. 3 redes principais de tráfico humano foram desmanteladas. E em incontáveis casos que nunca chegaram às manchetes, crianças em risco foram identificadas precocemente, intervenções aconteceram e tragédias foram prevenidas. Cada uma dessas crianças, Emily disse, sua voz quebrada por emoção, merecia ser vista, merecia ser salva. E cães treinados adequadamente, com oficiais que confiam neles, estão tornando isso possível. O testemunho de Emily foi seguido por outros, Davidson falando sobre a ciência por trás da detecção canina, Shen discutindo protocolos de conforto de vítimas, a doutora Morrison apresentando dados sobre recuperação de trauma com assistência animal. Mas foi a história de Emily, sua coragem vivida e sua advocacia eloquente, que capturou corações e mentes. Quando a votação aconteceu 3 semanas depois, a Lei de Proteção de Crianças através de detecção canina passou em ambas as câmaras do Congresso com apoio esmagadoramente bipartidário. Foi assinada em lei pelo presidente em uma cerimônia onde Emily, Catherine e todas as 9 duplas K9 estavam presentes. Hoje, disse o presidente durante a cerimônia de assinatura, reconhecemos algo que Emily Richardson nos ensinou, que heroísmo não tem espécie, que lealdade, coragem e compaixão não são exclusivamente humanas. E que quando trabalhamos em parceria com os animais que treinamos e confiamos, podemos alcançar coisas extraordinárias. Esta lei é dedicada a 9 cães que recusaram deixar uma criança desapercebida, e a uma jovem corajosa que recusou ser silenciada. Nos anos que se seguiram, o legado daquela manhã de novembro continuou a crescer. Emily terminou o ensino médio com honras e aceitou uma bolsa integral para estudar ciência veterinária e comportamento animal, com foco em cães de trabalho. Luna, agora uma senhora canina de 10 anos, aposentou-se completamente mas permaneceu o centro do universo de Emily. Os outros 8 cães da equipe original também eventualmente se aposentaram, cada um indo para lares cuidadosamente selecionados, muitos com famílias de vítimas que haviam sido resgatadas em operações subsequentes inspiradas pelo projeto 9 Patas. Davidson, agora promovido a tenente, assumiu a direção nacional do projeto 9 Patas, transformando-o de uma iniciativa regional em um padrão nacional. Shen tornou-se instrutora líder, ensinando oficiais em todo o país não apenas sobre técnicas K9, mas sobre a importância de ver vítimas de trauma através de uma lente de compaixão e paciência. Rodrigues, Thompson, cujo Rex havia passado anos antes, mas cuja história havia inspirado a do cão policial vendido por $1, e os outros oficiais da equipe original tornaram-se embaixadores do programa, suas histórias e experiências formando a base do currículo de treinamento. Mas talvez a mudança mais profunda foi na forma como a sociedade passou a ver cães de serviço. Eles não eram mais apenas equipamentos ou ferramentas. Eram reconhecidos como parceiros, como seres com capacidades que complementavam e às vezes superavam as humanas. Leis foram aprovadas em vários estados protegendo cães de trabalho aposentados, garantindo que recebessem cuidados veterinários vitalícios. Programas de adoção foram estabelecidos. E em escolas de todo o país, crianças aprendiam a história de Emily e dos 9 cães, não apenas como um conto de resgate, mas como uma lição sobre empatia, confiança e o poder de ver aqueles que mais precisam ser vistos. Em uma tarde de primavera, 5 anos após o resgate, Emily estava em um parque com Luna. A cadela estava mais lenta agora, seu focinho grisalho, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência e afeto. Elas estavam ali para um encontro especial, uma reunião de todas as 9 duplas originais,
agora todos aposentados, e suas famílias. Foi um evento alegre, cheio de risadas, lágrimas felizes, e cães idosos brincando gentilmente com filhotes. A próxima geração de K9S sendo treinados para continuar o legado. Davidson, agora com cabelos completamente grisalhos mas ainda forte e ativo, aproximou-se de Emily. Você sabe, disse ele, observando os cães, nós salvamos você naquele dia. Mas você nos salvou também, de uma forma. Nos lembrou por que fazemos isso, do verdadeiro propósito por trás de todo o treinamento e protocolos. Não é sobre estatísticas ou taxas de apreensão. É sobre ver alguém que precisa de ajuda e recusar-se a desviar o olhar. Você nos ensinou isso novamente. Emily sorriu, acariciando Luna. Nós nos salvamos mutuamente, disse ela. Eu, vocês, os cães, todos nós fizemos parte disso. E essa é a beleza de tudo isso, não é? Ninguém pode fazer isso sozinho. Mas juntos, humanos e animais, confiando uns nos outros, vendo uns aos outros verdadeiramente, podemos fazer milagres acontecerem. Podemos transformar um momento de desespero em uma vida inteira de esperança. Podemos transformar trauma em propósito. E podemos garantir que outras crianças, em outros carros, em outras situações impossíveis, sejam vistas, ouvidas e salvas. Enquanto o sol se punha sobre o parque, lançando tudo em uma luz dourada, Emily olhou ao redor para todas as pessoas e animais que haviam se tornado sua família estendida. Cada um deles, Thor, Luna, Duke, Bella, Max, Sasha, Rocky, Ace, Zeus, e todos os humanos que os amavam, era parte de uma história que começou com desespero mas floresceu em esperança. Uma história que provava que a atenção, compaixão e a recusa em ignorar alguém em necessidade poderiam mudar não apenas uma vida, mas centenas, talvez milhares. Luna pressionou sua cabeça contra a perna de Emily, aquele gesto que fizera incontáveis vezes ao longo dos anos. E Emily, ajoelhando-se para abraçar seu cão, sua salvadora, sua parceira, sussurrou as palavras que dizia todos os dias. Obrigada por me ver quando eu estava invisível. Obrigada por me ouvir quando eu estava em silêncio. Obrigada por se recusar a deixar-me para trás. E Luna, na linguagem universal de cães que amam profunda e incondicionalmente, lambeu o rosto de Emily, sua cauda abanando com aquela alegria simples que dizia tudo o que precisava ser dito. Eu sempre estarei aqui. Você nunca mais estará sozinha. E ela nunca esteve. Porque às vezes, os anjos que nos salvam não têm asas. Eles têm patas, caudas, e corações tão grandes que podem detectar um pedido de ajuda sussurrado através de vidro, metal e medo. E quando 9 desses anjos se juntam, quando 9 corações decidem coletivamente que uma vida importa, que uma criança merece ser vista, bem, isso não é apenas um resgate. É um milagre. E milagres, como Emily e seus 9 salvadores provaram, acontecer.